Boa noite. Iremos apresentar o trabalho de coleta de dados no projeto Interface Homem-Computador. Nossa equipe é composta por Fernando Jordão, Franklin Basílio e Hércules Herculano. Ficamos responsáveis por apresentar o planejamento, coleta de dados e a ética envolvida nesta coleta, onde abordaremos os tópicos entrevista, questionário e observação, meios pelos quais são utilizados para fazer a coleta de dados. Na ótica da ética, podemos citar que devemos estar de olho nas leis que regem o país, tanto do detentor da base de dados, onde ficarão os servidores, quanto o país de origem dos dados dos usuários. No caso do Brasil específico, temos o Marco Civil da Internet, que abrange a proteção dos dados pessoais dos usuários e outros meios também, prestação de serviço, os dados que devem ficar guardados em servidores comuns. Mas vamos abordar o que está ligado diretamente à coleta de dados no geral. No seu artigo 7º, parágrafo 8º, ele diz: informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais que somente poderão ser utilizados para finalidades que justifiquem sua coleta, não sejam vedadas pela legislação, ou seja, não poderá ser colhido dados que a lei já diz que não pode ser recolhido, mesmo com a autorização dos usuários. Estejam especificados nos contratos de prestação de serviço. Esses dados têm que estar especificados no contrato que haverá essa coleta, ou nos termos de uso de aplicações de internet. Nessa parte aqui temos os termos de uso dos aplicativos que baixamos para os celulares, que utilizamos todo dia, mas que nunca paramos para ler o que eles dizem. Consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais. E outro ponto em questão é o 10º, exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet. Esta parte aqui também os usuários não prestam atenção. Simplesmente pegam o aplicativo que estava usando, que eles deram total liberdade para esse aplicativo, simplesmente deletam o aplicativo do celular, mas seu nome, seus dados continuam dentro do aplicativo de uso contínuo por eles. Mas afinal, que tipo de perguntas devo utilizar e o que devo avaliar? Para responder essa pergunta, podemos utilizar a ISO 9241, onde ela rege como a avaliação deve ser realizada no grau de satisfação de usuários de software, onde ela tem 5 tópicos com alguns critérios que devemos utilizar. Por exemplo, temos os princípios de projeto centrado no usuário de Microsoft, ou seja, se meu software que eu for desenvolver vai rodar no Microsoft, tem que seguir certos padrões, IBM e assim por diante. Temos outras regras em geral, temos os princípios heurísticos de Nielsen, um dos grandes criadores de avaliadores da usabilidade em sistemas. Esse nome vocês vão escutar muito aqui no projeto, e no trabalho escrito também tem alguns pontos referentes a ele. Vamos abordar, segundo a ISO 9241, ela aborda o seguinte: o ponto de vista do usuário e a forma de interação com as interfaces, mais do que propriamente dito o produto. Ou seja, para a ISO 9241, ela não está interessada se o produto é bom ou ruim, nada disso. Ela quer saber a interação com o usuário, se o usuário gostou daquela aplicação. Então, todos esses dados que temos aqui trabalham em cima do que o usuário achou do aplicativo, não do que o aplicativo está oferecendo. Para a ISO 9241, ela especifica o que é usabilidade. A usabilidade para ela é a capacidade de um produto ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso.
Mas que danado é isso com tanto específico no meio, eficiência, eficácia? Que seria isto? Temos aqui um exemplo básico. Mouses. 3 tipos de mouse, cada um com sua funcionalidade específica. Por exemplo, Gamepad. Gamepad não, Game Maker. O mouse game que diga. Ele é composto por vários botões. Aqui visualmente temos 12. Na outra face dele temos outro modelo aqui com 7 botões, outro com 2 botões. Mas para que tanto botão? Porque cada botão desse tem uma função específica que o usuário, jogador, vai colocar para cada um botão desse. Um que vai servir para tirar, outro que vai servir para coletar alguma coisa no chão, outro que vai servir para pular. Coisa que poderia ser utilizada no mouse, no teclado, ele está colocando tudo em um mouse só. Então, um mouse desse tipo eu vou comparar com outros mouse gamer e saber o que o usuário final achou dele. Se ele achou que respondeu melhor do que o outro de outra marca diferente. Não posso comparar um mouse game com um mouse normal, simples, do dia a dia que a gente utiliza em escritório. Porque este daqui só tem 2 botões. Ele é feito para a gente ter uma agilidade no serviço. Em mouse comum só podemos comparar com outros mouses, onde na maioria das vezes vamos buscar mais conforto baseado no tamanho e dimensões de nossa mão. Se o mouse vai ser pequeno, se vai ser maior, se ele vai ser mais parrudo, para que a mão encaixe perfeitamente nele. Ao contrário deste mouse, que se trata de um mouse para quem tem problema de tendinite, que pega uma posição que deixa a mão mais confortável. Ou seja, cada mouse vai ser avaliado comparado com os seus semelhantes. Não podemos comparar um simples com um profissional de jogos. Ainda temos a ISO 9126, que traz outros pontos que podemos abordar no nosso levantamento e coleta de dados. Qualidade do produto e software 9126, onde ela traz diversos parâmetros para qualidade interna e externa. Interna é a parte do software por trás, o back-end, e a externa seria o front-end, a parte que o usuário interage. Ela aborda funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Na parte de usabilidade, ela vai ter inteligibilidade, apreensibilidade, operacionalidade, proteção frente a erros de usuário, estética, atratividade, acessibilidade e conformidade. Cada uma para ser abordado, cada uma que podemos fazer perguntas ao usuário na coleta de dados sobre o que ele achou. Ou seja, temos aqui até o momento 2 ISO que nos fornece conteúdo para poder abordar os usuários. A ISO 9126 mudou para ISO 25010 e com isso ela trouxe as seguintes características: adequação funcional, eficiência de desempenho, sempre indo atrás de melhorias no software, eficiência de desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenção e portabilidade. O que devo levar em consideração no levantamento de dados? As perguntas, questionamentos, entrevistas, observações devem levar em consideração o tipo de usuário, a interface em questão e a qual propósito ela se destina, com base no conteúdo das ISO apresentadas. A 9126, que agora é 25010, e a 9241. Mas como vamos abordar esses dados? Como vamos coletar esses dados do usuário? Para isso, iniciaremos agora com a entrevista, onde Hércules Herculano tomará a frente no momento. Bom, retornando agora, continuarei agora abordando o assunto questionário, que é outra forma de coleta de dados, onde sobre os questionários eles podem ser divididos em autodirigidos, aqueles que fazemos pela internet
quando baixamos algum aplicativo, que eles solicitam que a gente dê a nossa opinião, ou que após a gente terminar de usar algum serviço, que eles pedem que a gente dê uma opinião nossa. Aqui ele se trata de um questionário e que a gente responde de livre e espontânea vontade, sem ninguém estar pressionado, sem a gente ter ido para canto nenhum, e os acompanhados de um entrevistador ou aplicador, que é a pessoa que vai nos orientar como preencher aquele questionário. Esta forma é muito comum em pesquisas científicas, em trabalhos que a gente vai se apresentar para algum tipo de serviço. Eles querem saber mais alguma coisa, então eles vão dizer o que eles querem que a gente responda. Os questionários podem ser abertos ou fechados, onde o aberto você vai colocar por extenso o que você acha de tal serviço, enquanto os fechados você vai ter um grupo de alternativas e vai poder escolher um, ou em outras situações mais de um, mas é o mais comum você só escolher uma opção. Para questionários, segundo o estudo de Nielsen, desde 1993, que no material escrito temos lá os links para vocês conferir, ele diz que é o seguinte: para uma pesquisa com 5 usuários, podemos resolver até 85% dos problemas funcionais de um projeto de interface. Com 15, a gente resolve 100% dos problemas que apresentam na interface. E depois disso, esta parte não faz parte do estudo dele, acima dos 15 a gente já temos os feedback positivos, onde vamos escolher dos usuários melhorias que eles acham que deveria ter no software, e a gente pode avaliar se é necessário, se cabe ao orçamento levar à frente ou não. Os questionários. Quem nunca viu o item delete? Eu acho que por esse nome ninguém vai saber o que é item delete. Item delete é justamente essas carinhas que vocês estão vendo logo abaixo, onde você vê ou carinhas ou vê estrelas, mas sempre eles vão ter alguns nomes embaixo: detestei, não gostei, indiferente, gostei, adorei, e uma numeração ou sem numeração. Foi criado em 1932 pelo psicólogo Hans Likert, criador da escala de Likert, para medir de forma mais fiel as atitudes das pessoas. Desde então, é utilizado para praticamente todo tipo de pesquisa que interage com pessoas. Segundo pesquisa, a escala de Likert aplicada em um único usuário terá um valor subjetivo, ou seja, só podemos avaliar em um usuário o sentimento dele por aquele produto, que às vezes ele pode, uma coisa que para uma pessoa pode ser bom, para outra pessoa pode ser ruim. Então é subjetivo, é como se fosse uma opinião, não dá para levar muito em consideração. Mas quando abordamos um conjunto de resultados da escala, quanto mais usuários abordarmos sobre determinado assunto, no caso de interface, mais essa subjetividade tenderá a ser objetiva. Ou seja, se muitas pessoas dizerem que gostei, que é bonito, que é lindo, que é fácil de usar, então estamos tendendo para uma coisa objetiva, ou seja, nosso produto é bom. Ou muitos disseram que teve tal problema. Isso, se era uma opinião, quando muitos dizem a mesma coisa, então quer dizer que deve ser real. Então já é levado em consideração. As escalas podem ser compostas por 4, 5, 7 e 10 opções, mas comumente usadas são as de 5 opções, onde sempre haverá um elemento neutro. Nas escalas de 5 seria o terceiro elemento, nas de 10 fica entre 5 e 6. Outro ponto importante é que valores das escalas, que a gente vê as numerações embaixo, os valores dela não tem nada a ver com essa numeração embaixo. Esses números são unicamente para ordenar. Primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta, quinta opção. Muitos de nós pensamos que o primeiro é uma pontuação imaginária de 1 a 2 pontos, o segundo 2 a 4 e assim sucessivamente. Mas não.
Eles são como se fosse uma codificação onde, né, cada empresa tem a sua estratégia por trás disso e vai depender da finalidade que ele queira. No caso, o elemento que muita gente escolhe é o neutro, indiferente, nem gostou e nem achou bom, ficou no meio, ou seja, em cima do muro. Esse elemento muitas das vezes não é levado em consideração. São usuários que não quiseram opinar ou quiseram não fazer parte nem de um nem de outro. Se leva mais em consideração os elementos extremos, nesse caso os dois primeiros e os dois últimos, qual foi a porcentagem de cada um deles. Em certas análises de dados, o elemento que já comentei, da mesma forma. Outro ponto em questão é quem responde mais esses tipos de questionário. Na maioria das vezes é o usuário que ficou frustrado com a utilização do aplicativo, ou o usuário que se sentiu muito bem atendido com o seu produto. Mas pesquisas apontam que esses dois tipos de usuários nunca dão a resposta de acordo com o seu real sentimento pelo produto. Quem teve o produto que achou ruim, às vezes pessoalmente acharia que valia 2, mas dá 1. Quem teve que achou ótimo, que seria 5, vai dar um 4, fica em cima do muro, dá um 3. Então tudo isso tem que passar por um tratamento do dado para saber exatamente o que determinar. Para sanar essas brechas, que muitas vezes é difícil de resolver através de cálculos, os pesquisadores tendem a fazer uma mescla das técnicas. Temos dois tipos de questionário, o aberto e fechado. Então vamos utilizar o fechado, que colocamos primeiro, que a gente vê muito nas lojas do App Store, das estrelinhas. No caso seria o ruim, 5 estrelas seria ótimo. Você preenche e coloca um comentário. Muitas das vezes esse comentário justifica o que você está dizendo, porque você escolheu aquelas estrelas. E isso resolve com o desenvolvedor, que ele vai ter um feedback melhor sobre o que ele fazer para responder a sua demanda. Também existe os questionários mais complexos, que no caso temos do Google Meet, que ultimamente está em alta. Ele coloca o seguinte: você tem lá as 5 estrelas para preencher. Se você colocar 1 ou 2 estrelas, ele já abre uma nova tela para fazer perguntas mais aprofundadas. Por exemplo, e especifica entre áudio, vídeo, apresentação e outros. No áudio, qual foi o problema que você teve com o áudio? No vídeo, qual foi o problema? Apresentação, qual foi o problema? E no outro, que ele não está abrangendo, você vai escrever o que você achou. Qual foi o problema que eles não esperavam aquele problema, mas você encontrou um problema diferente. Então você vai especificar. Isso com a intenção de quê? De melhorar o sistema, de poder responder aos anseios do usuário. Por que se utilizam questionários com tanta frequência? Simples, baixo custo de implementação, baixo nível de invasão de privacidade. Eu posso fazer o questionário e lançar na internet ou no meu produto, e o usuário final vai responder se quiser. Não preciso estar pressionando ele para responder. Menor burocracia para aplicar. Não preciso contratar ninguém para aplicar um questionário deste tipo. Não preciso estar de olho em todas as leis para responder ele, porque do momento que eu crio ele e lanço, o usuário, ao preencher espontaneamente, já está me dando autorização de usar aqueles dados. O usuário que se dispõe a preencher possui um maior raio de abrangência, consequentemente maior número de dados para analisar. E quanto maior o número de dados para analisar, mais objetivos serão os resultados finais. Observação agora com Fernando Jordão.